versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou ainda, diga misericórdia. Mas o amém e o misericórdia fazem parte, não é verdade? E se a gente pede, a gente alcança. Vamos ler junto comigo, por favor, igreja. Que diz assim no 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo o que? Transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para quem? Para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo. Repitam junto comigo. Diga: mais Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo. Diga: por nós. Amém? Amém. O que é que estava acontecendo aqui nesse capítulo 2? Pedro, ele chega em Antioquia e foi surpreendido ali por Paulo e os irmãos cristãos daquela localidade, né, numa comunhão total entre os judeus e os gentios. E sem se preocupar com o rito da lei judaica, ele por algum tempo se sentiu à vontade, né, para estar naquela comunhão, aonde gregos, gentios e judeus se conciliavam naquele lugar em Cristo. E por um período ele se sentiu à vontade, mas quando chegou, né, os outros irmãos cristãos de Jerusalém, eles começaram a defender no meio daquele povo que já vivia uma comunhão diferente da tradição judaica, a circuncisão. Então começou naquele momento uma atitude demonstrada diferente entre eles, aonde Pedro dizia uma coisa e o Paulo dizia outra. Mas naquele instante, Paulo, ele teve uma atitude, diga atitude, para defender de forma enérgica o que já estava acontecendo ali. E o que é que estava acontecendo ali? O que diz a palavra, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ali, diante da nova aliança em Cristo, as tradições começaram a ficar para trás. Aí Paulo defendeu, ele disse: olha, irmãos, vocês vieram com essa doutrina para lá, mas a doutrina é uma só, Cristo é um só. Hoje, o que nós estamos vivendo é bem diferente do que vivíamos lá atrás. E é isso que quer dizer, amém? Que hoje nós somos salvos mediante a fé e a graça, aonde não se há acepção de pessoas, aonde em Cristo crucificado, como diz aqui, o nosso velho homem, a nossa velha criatura quebrou todos os tabus, amém? Todas as fronteiras, o muro que trazia separação. Deus hoje, ele não faz acepção de pessoas, e todos aqueles, amém, que reconhece o sacrifício da cruz, é crucificado junto com Deus, dando lugar a uma nova natureza agora. Aqui no 20, ele diz: olha, eu já estou crucificado, e não vivo mais eu, quer dizer, eu não tenho mais prazer no mundo, eu não tenho mais prazer na carne, eu não vivo agora para fazer as minhas próprias vontades. Hoje eu vivo para agradar quem? A Deus. Eu vivo para agradar a Deus. Cristo vive em mim. Quer dizer, eu crucifiquei uma velha criatura
um velho sentimento, um velho pensamento, para hoje viver algo novo. Então eu começo a pensar como Cristo pensa, eu tenho a mente de Cristo, eu começo a enxergar as coisas conforme o Senhor vê pela fé, amém? Eu começo a me posicionar de forma diferente, não anulando, porque quando estavam falando ali de duas coisas, estavam tentando anular a graça de Deus. A fé, ela anda junto com a graça, que é o favor que imerecido, aonde todos têm a oportunidade de conhecer o melhor dos céus para si. Amém? Por Cristo, na sua ressurreição e poder, só um minutinho, eu vou agora me tornando uma nova criatura, com entendimento diferente, já não mais segundo a humanidade da coisa. A atitude equivocada de Pedro e de alguns que estavam ali naquele lugar, acreditavam até inicialmente do sacrifício, mas ao mesmo tempo, e quando Deus falou isso ao meu coração, eu anotei aqui, cada coisa tem o seu tempo. Havia até tido o tempo da lei, mas agora era o tempo da graça. Amém? Amém. E o fundamento da salvação sobre as suas próprias obras ou prioridades já tinha acabado. Agora ainda continuava na prática das suas tradições e religião. E em Cristo, numa nova criatura, a prática da religião e das tradições, elas acabaram. Amém? Amém, Jesus. Estar crucificado pela fé não é uma filosofia humana, é uma transformação de vida por completo. Eu lembro quando Nicodemos, ele chegou até o Senhor Jesus, a palavra diz que ele foi de madrugada ver quem era Jesus, porque ele conseguia reconhecer em Jesus as obras. Ele disse: eu estou reconhecendo aqui agora porque eu sei que ninguém faz essas obras senão o Senhor, que é o Filho de Deus. E Jesus olhou para Nicodemos e disse: olha, necessário é nascer de novo. E naquele momento ele entendeu algo diferente. Ele chegou e disse assim: volto eu para o ventre da minha mãe, porque o homem natural ele não entende as coisas de Deus, mas o espiritual discerne bem todas as coisas. E Jesus disse para ele: não, você agora nasce da água e do Espírito, quer dizer, algo que foi recriado. No Filho de Deus, nós temos o amor, diga amor, ao qual ele se entregou por nós, e ele não aceita nada menos do que isso. Viver em Cristo, como Paulo disse aqui, é hoje ter uma intimidade, um aprofundamento com Ele, aonde a cada dia Ele vai recriando ainda mais a personalidade, o caráter, a maneira de pensar dele em nós. Amém? Então não é mais nada do que a gente conheceu antes, é algo novo no Senhor para ir morar nos céus. Quando Paulo disse viver a crucificação e a ressurreição, ele estava confirmando ali que o pecado já não podia mais dominar. Quem nasce de novo, quem tem o seu espírito recriado por Deus, quem crucificou a sua carne junto com Cristo e hoje vive em Cristo, essa pessoa ela consegue controlar o pecado e todo tipo do mal pelo poder de Deus. Então Cristo vive em mim, quer dizer também que hoje, pelo poder dele, eu já não me rendo mais aquilo que eu me rendia antigamente. Eu já não faço mais o que eu fazia antes, porque hoje eu tenho uma aliança com Deus. Porque hoje eu tenho uma intimidade com Deus que é santo. Diga: Deus é santo. E a própria palavra dele diz também que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Cristo vivendo em mim,
É o domínio que eu tenho para rejeitar todo o mal. Então, muitas vezes a gente olha e diz assim, como é que eu vou vencer isso? Através dessa ressurreição, dessa crucificação e ressurreição no Senhor. Amém? Amém. Eu já não convivo em uma união separada de Deus, mas profunda com o Senhor. Diga profunda. Aonde eu vou ter intimidade conhecendo Ele a cada dia. Gálatas 5, 24. Olha o que é que diz aqui. Logo aí, 5, 24. Cristo vive em mim. Aí no 5, 24, tá? Versículo 24, olha o que é que Paulo diz. E os que são de Cristo, amém? Diga, eu sou de Cristo. Ele diz aqui que crucificaram a carne, tudo isso pela fé. E junto com a carne, o que? As suas paixões e concupiscência. Ou seja, tudo aquilo que estragava o estado natural. Concupiscência é aquilo que vem, nos engana e nos corrompe. Mas ele está dizendo que na crucificação eu consigo, amém? Vencer a carne, as paixões e a concupiscência. E se vivemos, acompanha aí o 25, diga, e se vivemos em espírito, então andemos também em espírito, não sendo cobiçosos de vanglória, irritando-nos o que? Uns ao outro. Viver em Cristo em novidade de vida, quando a gente crucifica a carne, as paixões e a concupiscência, a gente não fica querendo aquilo que a gente queria antes, que é a vanglória. A gente sabe que a honra, a glória e tudo que passa por nós é para glorificar o Senhor, amém? Irritando, diga irmã, irritando uns aos outros, isso está na igreja. E eu tenho me perguntado ao Senhor, como é que eu crucifiquei a minha carne pela minha fé na graça? Hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu irrito o meu irmão. Quer dizer, a gente está vendo muitas contradições também, porque é uma questão de posicionamento, de conhecer aquilo que está escrito na palavra de Deus, de ver a atitude de Cristo e ser imitadores dele, como diz lá em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, e isso está incluído, amém? Você também tem paz com todos, com seus irmãos. Percebeu que tem alguma coisa saindo do sentido disso aqui? Você não deve fazer não, irmão, você tem que rejeitar, amém? Porque eu tenho que me submeter ao meu irmão, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas, como está escrito na palavra dele, e ao meu próximo como a mim mesmo, porque Jesus deu esse exemplo. E todo bom exemplo do Senhor eu tenho que imitar. Eu tenho que dizer, olha, agora pela minha fé a coisa mudou, amém? E tudo que eu fazia antes eu tenho que hoje mudar. Quer dizer, eu sei o que está escrito e eu decido, eu posiciono. Então aquelas coisas que havia no passado, pela falta do nosso entendimento, hoje entendendo, eu tenho que me submeter. Diga, eu tenho que me submeter. Porque Cristo, quando ele andou na terra, ele deu o maior exemplo de obediência também a quem? A Deus. E se Cristo vive em mim, eu obedeço a Deus, amém? E eu convivo bem com todos, em nome de Jesus. Aí diz assim, nem invejando-nos, o que? Uns aos outros. Não pode, irmãos. Se Cristo está vivendo em mim, a inveja não faz parte. O que é inveja? É a pessoa olhar o que o outro tem e querer tomar o que? Para si. Cristo está nesse negócio? Não, Cristo não está. Até mesmo porque cada um tem aquilo que merece da parte de Deus. Deus tem algo especial para cada um de nós. E se isso ainda não chegou até a mim, eu tenho que aguardar com paciência no Senhor, porque vai chegar.
E se meu irmão está vencendo, glória a Deus e o quê? Aleluia, eu tenho que glorificar pela vitória, pela vida do meu irmão, pelo que ele conquistou. E se eu ainda não conquistei, ou não chegou a minha hora, Deus não tem aquilo para mim. Então, quando Cristo vive em mim, começa a acontecer uma mudança. Fala para seu irmão, diga mudança nos pensamentos, na palavra. Eu começo a pensar com a mente de Cristo, nas ações. Diga, não é só no pensamento, mas na palavra, nas ações. O Senhor disse que a nossa boca, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, como é que eu vou abrir a boca para falar isso ou aquilo? Ou abrir a boca para falar mal do meu irmão, criticar o meu irmão, julgar? Julgar não pertence a nós, não. Já tem um justo juiz de toda a terra. Amém? Já tem Jesus, que por enquanto é o nosso advogado fiel, mas ele vai ser juiz. Então tudo meu começa a mudar, e eu começo a me comunicar continuamente com quem? Com Deus. Amém? Amém. Romanos 8:10. Louvado seja o Senhor. Olha o que é que diz Romanos. Aleluia, Jesus. 8:10. Graças a Deus. Tudo muda, diga todo mundo. Se Cristo vive em mim, tudo precisa mudar. Fala para sua irmã, diga de dentro para fora. Porque às vezes a gente quer uma mudança de uma forma externa, quando nem bem as coisas mudaram dentro de nós ainda. Romanos 8:10. Louvado seja o Senhor. E se Cristo, diga, e se Cristo está em mim, fala assim, está em mim, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito, diga espírito, vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos fez o que? Ressuscitou, o que é que acontece? A Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vai fazer o que? Vivificará os vossos corpos mortais, pelo que? Pelo seu Espírito que em vós habita. Cristo vivendo em mim pela fé, pela graça, e não mais pelo peso da lei, da vingança, né? Da troca do mal pelo mal. Eu tenho agora uma mesma crença, quando ele diz aqui que Cristo é vivificado em nossos corpos mortais pelo Espírito, eu começo a assumir a mesma coisa que Jesus acreditava, a mesma coisa que os profetas de antes acreditavam, a mesma coisa que todos eles dos discípulos acreditavam. Não dá para Cristo viver em mim, né? E eu ser vivificado com Ele para eu crer em nenhuma outra coisa. Eu percebo que Cristo vivendo em mim, e eu estando crucificado e ressuscitado com Ele, eu começo a crer. Amém? O que é crer? Assumir o que vem de Deus como algo de verdade. Eu falei primeiro sobre algo interno, né? Que muitas vezes a gente tem e que tem que ser lançado fora. Agora eu falo, o que Deus fala às igrejas tem sido considerado verdadeiro? Em muitos casos parece que não. A gente está vivendo um tempo também em que as pessoas elas já não estão crendo da mesma forma. E isso tem deixado uma lacuna na igreja. Deus ele não mudou, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós víamos milagres acontecer. Pelo poder de Deus, o coxo andava, o paralítico, amém? O cego enxergava, o morto, sim ou não, ressuscitava. Hoje a gente põe em dúvida tudo isso. Se Cristo vive em mim, eu creio da mesma forma. Eu estou crendo
como antes. Eu tenho que crer até o fim. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê vê também a glória de Deus. Para estar encerrando, aqui diz: eu preciso também, se Cristo vive em mim, ter confiança. Olhe para seu irmão e diga: você confia em Deus? Porque a palavra do Senhor também diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados, confundidos. Eu preciso confiar. Os que confiam no Senhor é como montes que não se abala, mas permanece. Cristo está em mim, então eu permaneço para sempre, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Tira os olhos do homem, tira os olhos do outro. Não foi Paulo nem João que Deus nos deu a salvação, não. E se nós continuarmos olhando para Cristo, nós vamos confiar em Deus até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós vamos olhar para a direita, para a esquerda, e tem momentos que acontecem para frente, para trás, a gente não vai ver saída, não vai ter ninguém para nos ajudar, e Deus até permite que isso aconteça, para que a nossa confiança não esteja no homem. Tem uma palavra que diz: maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurado o varão que confia no Senhor. A pessoa que confia no Senhor, no momento da certidão de estio, ela vai ser como uma árvore que pega as suas raízes e coloca junto aos ribeiros d'água. Aí vai estar tudo seco, diga, vai estar tudo seco, mas ela vai estar florescendo. E quem confia em Deus, irmão, jamais se decepciona. E quem confia em Deus vê a promessa sendo cumprida. Pode passar o tempo que for, você glorificará o Senhor ainda na terra. Aleluia. Devoção, diga devoção, é uma outra característica que tem aqueles que Cristo vive. O que é devoção, pastora? É aplicar com dedicação aquilo que me foi confiado em Deus. Diga, você está segurando firme aquilo que foi confiado de Deus para você até o fim? Porque o dono da obra, da seara, ele vai voltar. Aleluia! E aquilo que ele lhe deu na mão, confiou para que você desenvolva, ele vai cobrar. Então, a devoção é isso, é você se aplicar. Se Cristo vive em mim, eu me aplico, eu me dedico cada dia mais às coisas de Deus. Eu não posso parar nem retroceder. Eu tenho que multiplicar em nome de Jesus os meus 12 talentos dados pelo Senhor. Você perceba que quando Cristo ele estava sobre a terra, ele passou maus momentos, ele foi criticado, ele foi humilhado. Foi ou não foi? Foi. Ele foi traído. Diga para sua irmã, ele foi traído. Sabe o que está acontecendo? É que nós não estamos querendo viver o Evangelho de Cristo. Nós aprendemos, é claro que na crucificação e na ressurreição tem vitória, mas tem batalha. E enquanto na terra nós estivermos, nós vamos passar as mesmas aflições de quem? De Cristo. Mas a cada dia mais a gente precisa se dedicar e perseverar até o fim. Quando ele chegar, olha, Senhor, está aqui, fazer como Paulo disse: combati o bom combate. Cadê a igreja que conhece? A carreira. E guardei o quê? Eu sou atleta. Diga, eu sou atleta de Cristo. E aquilo que me foi confiado, eu entregarei na mão do Senhor. Eu vou dizer: olha, está aqui, Deus, o que o Senhor me confiou, eu estou lhe entregando. Em nome de Jesus, isso faz parte da sua família, os seus filhos, a sua casa, tudo que Deus lhe deu, tudo que Ele deixou para que você cuide. Se alguma coisa deu errado, Ele é fiel para
transformar também lá dentro do seu lar, no seu casamento. Ninguém tem filho, ninguém tem um marido dado por Deus, ninguém tem nenhuma vitória para que dê errado, mas se der, amém? A gente precisa se dedicar a Deus e transformar pela renovação do nosso entendimento. Para concluir, se Cristo vive em mim, diga: se Cristo vive em ti, minha irmã, tu é uma pessoa leal. Quem sabe o que é lealdade aí? Amém? Amém. Lealdade é fidelidade no cumprimento da palavra de Deus. Se Deus é fiel, eu tenho que ser fiel. Hoje pela manhã eu participei de uma reunião no Dia das Mães, porque no Dia das Mães não deu para fazer, então colocaram agora para o final do mês. E eu estava falando exatamente sobre isso, sobre Ana, né? A nossa irmã Ana, que ela, a palavra do Senhor diz que ela ia no templo de ano em ano para adorar a Deus, e ela saía da casa de Deus na mesma situação ao qual ela se encontrava. Mas um dia, diga um dia, ela nos dá o exemplo de que depois que comeu e bebeu, ela se levantou, e aquele opróbrio, aquela angústia, aquela humilhação que passava lá com ela todos os dias, né, foi transformado, porque ela tomou uma atitude. Ela orou ou não orou? Orou. Ela fez o voto, fez ou não fez? O voto é quando ela chegou e disse assim: se o Senhor atentar para a aflição da tua serva e deres um filho, eu devolvo. E aí eu disse: olha pessoal,